O feito imbatível do River Plate. Meus queridos, a gente se acostumou com essa dominância brasileira a âmbito sul-americano nos últimos anos. Nós já nos acostumamos a conquistar a Libertadores ano após ano, e na Copa Sul-Americana, apesar de estar ficando com muitos vices, a gente sempre chega na final. Porém, existe um recorde sul-americano e mundial que pertence ao River Plate que nenhuma equipe brasileira jamais irá superar. E eu tô falando aqui da média de público e também da taxa de ocupação do mais monumental, estádio do River Plate. Gente, só pra vocês terem uma noção, em 2025, o River Plate foi a equipe com a maior média de público em todo o mundo, tendo uma média de 85.018 torcedores por jogo. E isso corresponde a uma taxa de ocupação de basicamente 100%, o que acaba colocando o River Plate à frente de gigantes a nível mundial, como é o caso do Real Madrid e também do Bayern de Munique. E é claro, a tendência é que o River Plate se isole ainda mais nessa liderança com o passar dos próximos anos. Afinal, o clube acabou de anunciar mais uma reforma no mais monumental, e a equipe passará da capacidade de 85.000 torcedores e alguns quebrados para 101.000 torcedores. Mas aí tu pode se perguntar, pô, como que é possível eles terem essa dominância tão absurda e ter essa liderança tão tranquila? E gente, a justificativa é um tanto quanto simples. E para exemplificar, eu vou pegar aqui a maior porcentagem de ocupação de estádio do futebol brasileiro em 2025, que é o caso do Corinthians. Gente, enquanto o River Plate ele ocupou 100% do seu estádio, o Corinthians ocupou 86,1%, sendo de forma disparada o clube brasileiro com a maior taxa de ocupação no ano passado. E pô, viemos a convir, 14% é uma diferença considerável. Como isso é possível? Gente, o grande X da questão é que, aqui no futebol brasileiro, o Ministério Público e a Polícia Militar limitam a quantidade de ingressos que são postos à venda. Afinal, evitando uma possível superlotação, essas duas instituições exigem que cerca de 5 a 8% do estádio fique completamente vazio. Uma medida que, por exemplo, não existe lá na Argentina. E inclusive, o próprio River Plate já sofreu com uma denúncia de possível superlotação lá em 2023, quando reinaugurou o mesmo mais monumental após a sua primeira grande reforma. Ou seja, é extremamente injusto você querer comparar a média de pagantes e também a taxa de ocupação de uma equipe brasileira com o River Plate. Afinal, a gente sempre vai estar atrás por conta dessa medida da Polícia Militar e também do Ministério Público. Mas como lá no final do dia, essa porcentagem não é levada em consideração para fazer a conta final, o River Plate sempre vai levar vantagem. Ou seja, querendo ou não, é um fato. O River Plate possui a maior média de pagantes e também de taxa de ocupação de estádio de todo o mundo. E não existe nada que qualquer equipe brasileira e também do mundo possa fazer quanto a isso.